As melhores leituras de não ficção realizadas no ano de 2025. Eu sou o Douglas Heraldo, do blog Listas Literárias, e já já compartilho essas leituras maravilhosas com vocês. Olá, leitores e leitoras, eu sou o Douglas Heraldo, do blog Listas Literárias, sim, aquele blog com as leituras mais criativas e originais da internet brasileira, e esse é o meu canal no YouTube, onde a gente amplia as discussões literárias e as análises de livros. Por isso eu tenho certeza que esse vídeo vai valer o seu like, o seu joinha e se inscrever aqui no canal, porque vamos estar compartilhando as melhores leituras de não ficção de 2025. E como vocês bem sabem, né, a minha rotina enquanto professor, também estudante aí nos últimos anos do doutorado, a carga de leitura e de compromissos é muito grande, e eu com certeza queria ter lido muito mais livros do que eu li em 2025, mas temos aqui uma boa soma de leituras, sejam de ficções e não ficções. Em breve estarei fazendo vídeo com as leituras de ficção, para compartilhar com vocês também as minhas prediletas de 2025. E dentro da área da não ficção, né, que é o que a gente compartilha no vídeo de hoje, vou começar com um dos exemplos das 5 melhores leituras, que é este ótimo aqui, Imagens da Branquitude, a presença da ausência, da historiadora Lilian Moritz Schwartz, que traz um documento histórico, um estudo assim de muito vigor mesmo, dando como a representação e essa ideia da branquitude, né, que acaba se colocando dentro do país. É importante a gente ter a noção desse conceito de branquitude e dessa quase que dá para dizer luta étnica, né, porque essa branquitude vai se construindo a partir da ausência ou da forma como essa branquitude vai significando as pessoas negras no Brasil a partir das imagens, registros e fotografias, arte, cultura, enfim, todo um compêndio de documentos que serão trazidos aqui e que vai estar demonstrando como, a partir da significação do outro, vai se construindo esse termo de branquitude que não é assumido, né, pela sociedade, mas que vai sendo crucial na construção do racismo estrutural que nós temos no país, que é especialmente como, a partir dessa arte, dessa cultura, os negros são representados, sejam ilustrações, fotografias, enfim, em tudo mais. E essa é uma discussão muito interessante. Eu era para ter feito e acabei não fazendo aqui um vídeo específico sobre esse livro, né? Mas durante a leitura eu me lembrava muito aquelas discussões que se tinham sobre a representação dos negros nas novelas da Globo, e é muito interessante de como, quando isso começa a ser revertido, quando você passa a ter protagonismos negros, pessoas negras em posições que não a da subalterna, que não a da empregada doméstica, como isso passa a ser um incômodo para essa sociedade calcada e calçada na branquitude. E esse livro com certeza explica esse movimento, esse fenômeno dessa rejeição que se passa a ter algumas novelas da Globo, especialmente quando passa a representar o negro de uma outra forma na televisão brasileira, porque o aceitável é dentro de um processo histórico todo para essa sociedade racista que nós temos, né, daquele olhar subalterno e de uma posição muito específica onde eram colocadas as pessoas negras. Por isso que eu acredito que esse livro é um importante documento e é uma importante discussão que com certeza vai te preparar e vai te auxiliar aí para as discussões antirracistas que se pretende, que nós necessitamos tanto, né? Então, Imagens da Branquitude é uma ótima leitura para você ampliar também os seus conhecimentos em questões históricas e sociais, e especialmente para compreender um pouco mais toda essa raiz estrutural do racismo no nosso país. E dentre as minhas leituras de não ficção, uma das que eu gostei muito, mas muito complexa, nem tão complexa assim, mas um estudo aprofundado e volumoso, né, é o do Lukács a respeito dos estudos sobre Fausto. Esse daqui sim, uma leitura diretamente relacionada com o que eu tenho pesquisado e também para a preparação da tese, né, mas envolve aí um longo e aprofundado estudo do Lukács a respeito deste mito, né, tão presente na nossa sociedade, esse mito
persistente, e aí que a Jerusa Pires Ferreira vai chamar lá de tecido fausto, tecido fáustico, que é o nosso contínuo, com obras que estão sempre surgindo a respeito e dando continuidade, ou enfim, também rompendo algumas características deste mito. Lukács faz um estudo amplo e decisivo, especialmente a partir do Fausto de Goethe. Então aqui tem discussões teóricas, acadêmicas, mas especialmente uma crítica literária assim, de grande profundidade para tratar do Fausto de Goethe, também para olhar as complexidades, as ambiguidades presentes, seja no próprio Fausto ou no próprio Mefistófeles, que é um personagem importante dessa saga fáustica. O Lukács, então, ele traz para o leitor, dentro desse estudo acadêmico, questões e visões interessantes a respeito deste mito que ainda hoje percorre e nos acompanha na cultura e na literatura mundial. Então, uma pedida não só para as minhas necessidades de pesquisa, mas uma leitura que, com certeza, para quem gosta de estudar sobre o mito de Fausto, que afinal é obra até adaptada pelo nosso Chapolin, o A Boitempo, inclusive, tem um texto muito interessante relacionando Fausto e Chapolin, que vale a pena você ler. E este livro, Estudo sobre Fausto, é uma importante bibliografia teórica a respeito desse assunto que vale a pena a gente dar uma olhada. E aqui uma das leituras do ano e que nos agradou muito, vocês podem encontrar inclusive vídeo aqui no YouTube, onde a gente fala especificamente, analisa especificamente esta obra do Eric Kurlander, que é Os Monstros de Hitler, né? Mas aqui, além de todo o processo histórico da Segunda Guerra Mundial, acompanhar um pouco mais esses elementos do nazismo e do fascismo durante o século XX, aqui você vai ter um estudo muito interessante e significativo da relação do nazismo e do fascismo com a própria fantasia, com a mitologia, com a relação dos nazistas com as monstruosidades, e como também essa relação tem base muito íntima com a própria literatura, inclusive com percepções e narrativas da literatura fantástica que passam a ser adotadas como instrumento de condução da realidade de muitos políticos nazistas. Então, a relação do Terceiro Reich com o sobrenatural, que a gente vai ver também toda uma série de obras que depois vai tratar dessa relação, seja em Indiana Jones ou outros filmes, até que extravasam muito essa relação. Tem, se eu não me engano, Segunda Guerra e Zumbis, e por aí vai. Você vai encontrar uma série de obras e narrativas que vão abordar esse fetiche, né? A gente poderia dizer fetiche dos nazistas pelo sobrenatural e determinadas crenças que eles levavam até bem a sério para suas maldades e monstruosidades. Então, este livro te dá não só um embasamento teórico, mas com registros históricos também desse processo e de como toda uma discussão teórica, literária ou narrativa acabou embasando políticas nazistas que levaram ao horror todo que a gente viu. Então essa aqui é uma das leituras assim que marcou para o ano, e com certeza você também pode dar uma olhada assim e dar uma pensada nessa leitura aqui, que vai te abrir muitos horizontes a respeito deste tenso momento do nosso século XX. E aqui uma das obras que há tempos eu vinha desejando ler, uma das obras que há muito tempo eu queria ler, primeiro pela minha relação pessoal com sonhos que sempre me foram muito instigantes, a minha própria relação de pesquisa no doutorado, que na verdade a minha obra de análise é uma obra hipnagógica do Lourenço Mutarelli, e que tem muito contato com esse trabalho fantástico e excelente do professor Siddhartha Ribeiro, em que ele vai analisar a história do sonhar e dos sonhos na cultura humana, desde os seus princípios, né, dos primeiros registros, aos estudos que vão
tratando desta relação quase mística, mas com uma base científica fenomenal, porque aqui estamos falando de ciência, tá? Divulgação científica, não é o olhar místico ou mitológico dos sonhos, apesar que a mitologia dos sonhos adentre, de certa forma, um pouco a obra, a questão do sonho também venha a partir de alguns relatos de sonhos históricos e já discutidos e conhecidos, mas aqui a gente tem um trabalho científico do professor Siddhartha que vai trazer um compêndio gigantesco das diferentes áreas do conhecimento, mas especialmente a partir dos estudos da ciência cognitiva, que cada vez mais se aproxima a demonstrar que teorias como a de Freud, por exemplo, da natureza dos sonhos, tem uma base, digamos, de uma ciência dura, que seriam as ciências cognitivas, muito condizente, né? A própria ciência cognitiva acaba referendando as teorias de Freud e trazendo ele de volta à baila, assim também como alguns elementos do Jung, quando trata da questão dos sonhos. Então, por isso é uma obra fantástica para você que quer ficar não só na simbologia, no esoterismo dos sonhos, mas entender um pouco mais os aspectos científicos do sonhar e também da importância desse importante mecanismo da evolução humana, né? A gente vai observar o sonho como um importante mecanismo da evolução e da sobrevivência humana. Também não falarei muito mais aqui, porque você sabe, tem um vídeo inteiro falando sobre o oráculo da noite aqui no nosso canal, e vale muito a pena você ir lá no vídeo, compartilhar e também discutir, observar as nossas interpretações assim na quentura da leitura, mas aqui é uma obra fantástica para quem se interessa por essa coisa fantástica que certamente é o sonho e o sonhar. Então essa aqui é uma das leituras que eu vou carregar para o resto da vida, uma leitura que vai me acompanhar há muito tempo, porque é uma obra fantástica e a linguagem que o Siddhartha usa, e ao mesmo tempo trazendo o material da ciência, mas também trazendo uma linguagem que se aproxima do leitor, faz muita diferença, e é uma obra fantástica para você olhar diferentes perspectivas sobre o que acontece quando você está dormindo. E vou fechar as nossas leituras, assim como melhores leituras de não ficção, com esse pequeno livrinho aqui do professor Caetano Galindo, que é um linguista renomado, discutido no Brasil inteiro, né, referência. E aqui a gente vai ter uma breve história do nosso português brasileiro, né, e desde as suas origens, né, mas passando pelo latim, passando muito mais do que simples contribuições, mas mudanças significativas que estruturam a raiz do que nós falamos aqui no Brasil, muito mais próximo desse brasileiro, que são as línguas indígenas, as línguas africanas, que não só contribuem, como vai ser a teoria essencial desse livro, né, mas constroem esta modalidade deste português que avança para o brasileiro. Então aqui é um livro para você, né, desconstruir, caso tenha pegado só professores gramatiqueiros na escola, sem uma reflexão mais profunda da língua, é para você desconstruir algumas falácias ou mesmo mitos a respeito da língua, mas acima de tudo é para você também conhecer especialmente como nasce e como se dá forma a linguagem que nós usamos hoje, esta coisa que para alguns é o português brasileiro, para outros já é o brasileiro, né? Mas enfim, aqui a gente tem um histórico e um percurso significativo deste caldeirão de influências e contra-influências que se expressam da forma como a gente fala. E este é um livro que inclusive está pendente de eu fazer uma análise específica dele aqui no nosso canal. Tem lá a nossa resenha em listasliterárias.com, você já sabe disso, mas aqui no canal talvez eu ainda queira e pretendo e deva fazer um vídeo falando só sobre esta obra que é de um conhecimento profundo da nossa linguagem, uma obra que, para você que quer saber especialmente sobre a sua própria fala, sobre a sua própria linguagem, entender o processo de variação linguística, entender algumas mudanças que ocorrem e de por que falamos de como falamos, né? Especialmente entender por que falamos como falamos, seria uma boa fase para pensar isso. Latim em Pó, do professor Caetano Galindo, é uma obra de referência, seja para interessados na nossa
língua, seja para o público leigo também deixar de ser tão leigo, né? Seja para apresentar para certas pessoas da internet brasileira, né, que acham que há alguma normatização gramatical na língua e que adoram falar sobre o falar errado e tudo mais, né? Pessoas como Cíntia Chagas e outros gramatiqueiros deveriam ler as argumentações e as teorias aqui do professor Caetano Galindo, e muito mais do que isso, os estudos científicos da língua, né? Porque língua é ciência. Língua é, de certa forma, regularidade, e regularidade a ser observada pelos cientistas. É muito mais de que um compêndio de regras como a gramática que não explica a língua que nós falamos. E aqui Latim Pó é um exemplo perfeito de obras que nós precisamos encontrar e ler para entender justamente a língua que nós falamos, que está totalmente distanciada do português de Portugal, que é uma coisa relacionada hoje com a nossa identidade, a nossa conturbada identidade, inclusive, porque essa formação não é algo pacífica, no sentido que a nossa história, o nosso percurso histórico, né, é calçado em muitas violências, inclusive linguísticas, e esse é um detalhe interessante que também podemos perceber nesse livro. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa lista, que vocês tenham se interessado pelas nossas 5 dicas de leituras de não ficção, que aqui no meu ver foram as 5 melhores não ficções que eu li durante o ano de 2025. Li mais algumas, a gente está sempre lendo não ficção, seja para teoria, seja por interesse, às vezes dos mais diversos que eu tenho, porque eu sou alguém muito curioso, você deveria ser curioso também, ou ser curiosa também, porque a curiosidade é o que movimenta o mundo. Larga de ChatGPT da vida, larga de Gemini, e vai você produzir o seu próprio conhecimento lendo autores significativos e relevantes. Aqui tem 5 dicas que vão mudar aí o seu ano, talvez se você não leu ainda, ler estas obras. E caso você já tenha lido, não esqueça, deixe aí nos comentários o que achou, o que pensou de cada uma delas, se você concorda ali com o que nós falamos sobre cada um desses 5 exemplos de não ficção do nosso ano de 2025. Eu sou Douglas Heraldo, do blog Listas Literárias. Foi um grande prazer ter você aqui comigo. Se inscreva no canal, deixe o seu like, o seu joinha, badala o sininho para ter sempre notícias de novos vídeos, que eles chegam quando me dá da veneta. Este é um canal sem compromisso algum. Eu coloco os vídeos e assim a gente vai indo e vocês vão acompanhando. Tá sempre rolando alguma coisa, então, por aqui pelo canal, mas sempre sobre o universo dos livros, da literatura e talvez algumas novidades que possam vir por aí. Até a próxima e um grande abraço!